E o juízo de Deus veio somente sobre aqueles cabeças, sobre aqueles líderes que eram desobedientes a Deus. E nós vamos ver em toda a Bíblia isso. É importantíssima essa intercessão. Por exemplo, em nosso país, se ao invés do povo ficar aí conversando tanta coisa boba, tanta coisa errada pela internet, fossem orar pelo governo, se nós nos dedicássemos mais a interceder junto a Deus pelos nossos governantes, talvez a gente estivesse fazendo muito mais e o nosso país estaria muito melhor do que está hoje. Então, devemos agir mais no reino espiritual e não no material. Tópico 2, a momentânea vitória dos conspiradores. Daniel soube do edito real, mas não abriria mão da sua fé, mesmo que tal resistência lhe custasse a vida. Cientes da integridade de Daniel, os inimigos apenas esperaram o horário costumeiro para fazer o flagrante do infrator. De posse das provas, foram ao rei e reivindicaram que a lei dos medos e dos persas fosse cumprida. Só então Dario percebeu que havia sido usado para que os inimigos de Daniel conseguissem o seu intento. Então veja que Daniel, mesmo que tivesse que morrer, ele não deixaria sua comunhão com Deus. Não deixaria aquele momento de comunhão que ele tinha. E ele fazia isso 3 vezes ao dia. Ele não deixaria. Durante toda a sua vida ele fez. Por que agora, já com quase 80 anos aí, ele deixaria de fazer? Então, ele continuou fiel e continuou em comunhão com Deus e dando maior valor a essas coisas do que as coisas materiais. E maior valor até que a sua própria vida. E ele sabia que se morresse, estava nos braços do Pai. Então, ele arriscou sua própria vida e aqueles inimigos aproveitaram isso. Ficaram vigiando, comprovaram e foram ao rei, então, exigir que a lei fosse cumprida, que Daniel, então, fosse lançado na cova dos leões. Tópico 3, preservando a integridade. Daniel nos deixou o exemplo de que é possível permanecer íntegro, mesmo vivendo em meio à corrupção. Os servos de Deus são chamados para que sejam luz em meio às trevas. Uma pessoa íntegra não é dividida, não age com duplicidade, não finge, não faz de conta, e mesmo diante do perigo, não nega sua fé. Daniel nunca escondeu sua fé e o fato de que orava a Deus, pois, segundo o texto bíblico, ele orava em seu quarto com as janelas abertas. As pessoas íntegras não escondem nada de ninguém. Suas vidas são transparentes. Então, a pessoa íntegra, ela não tem o que esconder das pessoas. Ela faz a sua oração tranquilo, tem o seu momento com Deus, mesmo que lhe custe a vida. Todos sabem que essa pessoa é íntegra. Todos conhecem. A pessoa íntegra, ela não tem jeito de se esconder. Ela, no meio da sociedade, ela é conhecida pela sua posição firme. Não tem duplicidade, não concorda com o pecado de repente e, ao mesmo tempo, é a favor da santidade. Não. Todo o tempo a pessoa está firme com Deus, firme nas suas convicções, firme porque tem uma amizade com Deus, uma intimidade com Deus. E não vai mudar por causa dos homens. Não vai mudar porque vai ser corrompido. Não vai mudar porque os amigos querem que mude. Não vai mudar porque a sociedade exige que ele mude. Nada disso. A pessoa não se corrompe, a pessoa não muda. É íntegra. Não adianta forçar, não adianta tentar, não adianta fazer com que a pessoa seja aí considerada como um exilado. Não adianta isolar essa pessoa. Não adianta proibir essa pessoa de falar. Não dar oportunidade. Não adianta. A pessoa é conhecida por todos pela sua integridade e Deus confirma isso com sinais, prodígios e maravilhas. Deus confirma. Deus sempre confirma o ministério de alguém que realmente serve a Deus, que é fiel a Deus, que é íntegro. Tenha certeza disso. Então nós vemos aqui que Daniel não se importava, ele tinha as janelas abertas, quem olhasse de longe já via Daniel estava orando. Ele tinha esse costume 3 vezes ao dia e ele não deixaria de fazer isso por nada. Na parte 3, Daniel na cova dos leões. Tópico 1, Daniel preferiu morrer a se dobrar diante de um edito maligno. Tópico 2, Daniel foi protegido da morte pelo anjo de Deus. Tópico 3, Deus mais uma vez foi glorificado através da vida de Daniel. Tópico 1, então, Daniel preferiu morrer a se dobrar diante de um edito maligno.
Daniel não discutiu nem questionou com o rei o seu edito. Quando soube da lei real, foi para o seu quarto e, como de costume, orou a Deus. Na verdade, Daniel tinha certeza de que Deus poderia livrá-lo se assim o quisesse. A grande lição é que a sua integridade não o livrou da maldade e da inveja dos seus inimigos, pois foi denunciado, preso e lançado na cova dos leões. Então veja bem, Daniel tinha fé que Deus o podia livrar. Daniel acreditava nisso e Deus realmente correspondia à fé de Daniel. Mas isso não evitou Daniel de ser condenado, de ser lançado na cova dos leões. Veja bem. Então Daniel passou por uma situação dificílima. Ele passou por uma condenação. Ele foi humilhado diante de todos. Ele foi condenado. Veja só. Aqueles 122 inimigos de Daniel ali comemoraram. Olhavam e riam. Estavam satisfeitos, conseguiram o seu intento, conseguiram enganar o rei. E o rei percebeu isso. E Daniel, então, foi parar na cova dos leões. Então todos diziam o quê? Olha aí, confiou no Deus dele a vida inteira. Orava 3 vezes ao dia. Olha aí o que aconteceu com Daniel. Foi lançado na cova dos leões. Assim como Jesus. As pessoas passavam, balançavam a cabeça, diziam, eita, fez tanto milagre, disse que era filho de Deus, então desce da cruz, é isso. Se você é filho de Deus, desce da cruz, faz alguma coisa, olha aí o que Deus fez. Ao invés de livrá-lo, aí está ele aí na cruz, condenado, pregado aí. Então os homens não entendem nada. Satanás comemora antes da hora. E aí nós conhecemos um ditado que diz: quem ri por último, ri melhor. Então aqui Daniel foi lançado na cova dos leões e seus inimigos comemoravam. Satanás comemorou, porque sabia que Daniel estava orando, intercedendo por Israel, que era o final dos 70 anos. E ele estava orando, intercedendo a Deus para que aquele povo voltasse para Israel. Satanás queria impedir que aquele povo voltasse, que voltasse a adoração a Deus. Satanás queria destruir a memória de Deus sobre a terra. E aquele povo sempre estava lembrando, trazendo à memória esse Deus. Então veja só, Daniel foi lançado na cova dos leões. Tópico 2, Daniel foi protegido da morte pelo anjo de Deus. Então a firmeza de Daniel estava acima de qualquer trama diabólica. Com essa confiança, resignadamente aceitou a sua arbitrária condenação. Porém, na cova, Daniel constatou o livramento do Senhor, que enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, os quais não puderam devorá-lo. Então veja bem que nós não encontramos aqui Daniel esperneando, gritando, brigando, procurando nas leis aí, brigar, discutir, terminar com o edito do rei, ou acusar os seus inimigos, dizer que eles tinham armado aquela trama. Não foi se defender. Ele procurou Deus, porque ele sabia que a solução estava em Deus. Então ele foi resignado, calmo, tranquilo, e aceitou a condenação. O rei Dario ficou temeroso e triste ao ver que não poderia livrar seu fiel súdito daquela situação. Porém, no seu íntimo, o rei sabia que o Deus de Daniel poderia operar o milagre. Por isso foi à cova para constatar o livramento. Ali o monarca foi surpreendido pelos feitos do Todo-Poderoso. Daniel foi retirado da cova sem nenhum ferimento. Então o rei ordenou que todos aqueles que haviam tramado contra Daniel fossem lançados na cova. Os inimigos experimentaram o castigo que eles mesmos haviam preparado. Então veja bem que o rei Dario ainda tinha uma confiança, ouvindo já a história da vida de Daniel, ele tinha já uma esperança de que Deus pudesse fazer alguma coisa em favor de Daniel, que pudesse livrá-lo. Tanto é que antes de lançar Daniel na cova, ele disse isso para Daniel. E quando ele levanta-se pela manhã no outro dia e vai até a cova, ele vai na expectativa de que realmente Deus tinha feito alguma coisa. Tanto é que ele pergunta: porventura, seria aí que o seu Deus teria livrado você, Daniel?
Então ele está falando, ele não está falando com um fantasma. Ele acreditava que Daniel poderia estar vivo. Então Daniel, quando responde, Daniel diz, olha, o Senhor mandou um anjo. E o anjo então me livrou da boca dos leões. Então não vai pensar que Daniel estava ali sozinho na cova dos leões. Não, Deus enviou um anjo. Então entre Daniel e os leões havia um anjo. Não sabemos aqui, porque está escrito em letra minúscula, não sabemos se aqui é o anjo do Senhor, ou seja, Jesus Cristo em pessoa que estava ali. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas já que lá em Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias, o anjo estava ali, a gente pode entender que é Jesus que estava ali, aqui também nós podemos entender que é o próprio Jesus que estava ali com Daniel. Assim como lá podemos entender que é Jesus que estava com Jacó, né? Então várias aparições aí de Jesus no Antigo Testamento que nós chamamos teofanias. Então aqui também acreditamos que o próprio Jesus estava ali com Daniel. E Jesus é o autor da vida. Todos obedecem a Jesus. Todo o poder foi dado a Jesus no céu e na terra. Então veja só, quando Jesus chega, os leões se amansam, né? Se aquietam, se sossegam. Assim como Jesus disse, águas, aquieta-te, vento, aquieta-te, desobedecer. Jesus chegou ali e disse, leões, fica quietinho aí. Pronto, ficaram quietinhos. Então ele é que comanda todo o universo. Então veja só que Daniel foi preservado ali. Agora, aí diz que pegaram a família daqueles 122 homens, junto com aqueles 122 homens. O rei disse, agora vocês que estavam tramando contra a vida de Daniel, vocês é que vão morrer. Então foram lançados ali. É muita gente. Na Babilônia, além dos jardins suspensos, tinha um grande zoológico. E nesse zoológico, pelo que se vê aqui, pelo menos tinha aí uns 100 leões. E diz aqui a Bíblia que antes mesmo que essas pessoas chegassem ao fundo da cova, os leões já estavam comendo essas pessoas. Provavelmente aqueles leões nem foram alimentados para poder matar Daniel mais rápido. Então eles estavam com muita fome. E quando foram lançadas essas pessoas, eles despedaçaram essas pessoas. E Daniel foi constatado que não tinha nem um arranhão. Assim como Ananias, Misael e Azarias não tinham nem cheiro de fogo, de fumaça, não tinha nada queimado, assim também Daniel nem tinha nenhum arranhão, nenhum sinal de que esteve na cova dos leões. A integridade de Daniel fez com que Deus se manifestasse e guardasse a sua vida. E Deus foi louvado e adorado por isso. Tópico 3. Deus mais uma vez foi glorificado através da vida de Daniel. Daniel não saiu da cova esbravejando e amaldiçoando os conspiradores. Ao contrário, ele reafirmou sua inocência e disse que Deus havia enviado o seu anjo para livrá-lo. Mediante a fidelidade de Daniel, o rei Dario aprendeu uma importante lição e por isso decidiu honrar o Deus de Daniel com um edito. Este decretava que todos os habitantes do Império Babilônico temessem ao Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente. E o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Portanto, não há nem houve um Deus como o da igreja. Então veja bem, Dario, parece aí que ele estudava muito os reinos que o antecederam, os problemas que aconteceram, quais os defeitos, o que foi feito de errado. Então, parece que ele estudou isso aí direitinho. E ele viu que Nabucodonosor acabou aí com um problema sério e foi até comer capim junto com os bois, porque não reconheceu a soberania de Deus. Veja só que ele agora, já arrumando a sua situação, ele já agora louva a Deus e já diz que Deus é que governa sobre todas as nações, que o seu governo é eterno. Então ele louva a Deus, faz uma lei dizendo que todos devem temer e tremer diante do Deus Daniel. Diz que esse Deus tem um reino sobre todos os reinos, domina sobre tudo e o reino dele é eterno.